A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. Estamos finalizando 2024 e espero que todos tenham tido um excelente ano junto aos familiares e amigos e que neste ano novo que se aproxima, as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre cada lar, sobre cada família e que nosso aprendizado bíblico seja mais ainda frutífero na obra do Senhor. No próximo domingo estudaremos a primeira lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O autor deste trimestre é o pastor Ezequias Soares. Veremos que as heresias assumiram uma nova roupagem no contexto da igreja na atualidade e que diante desse malefício é papel da igreja rechaçar os falsos ensinamentos e combater qualquer tentativa de assolação à fé cristã, pois jamais em outro tempo se viu tanta necessidade de combater as falsas doutrinas que desafiam a fé cristã, como atualmente temos visto. Vamos aprender um pouco mais sobre como combater as heresias? Preparados? Vamos em frente então. Sem dúvida alguma, a humanidade vive dias trabalhosos que são o prenúncio da iminente volta de Jesus. A consequência disso é o aparecimento de falsos mestres ensinando heresias que tentam distorcer a verdade bíblica e negar a fé verdadeira em Cristo. Pensando nisso, torna-se imperativo que a igreja assuma um compromisso apologético com a fé cristã. É importante manter o nosso referencial doutrinário em alta. O pastor Ezequias Soares explora o impacto das heresias na unidade da igreja, estruturando a discussão em 3 tópicos principais. No primeiro tópico, ele aborda as ameaças dos lobos vorazes, enfatizando que pastores devem zelar pelo rebanho, lembrando as palavras do apóstolo Paulo ao presbítero de Éfeso, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, conforme Atos 20 e 28. Ressalta ainda que o cuidado pastoral envolve vigilância constante para preservar a doutrina pura. Baseando-se em Atos 20, 29 e 30, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ezequias Soares alerta para a iminência de divisões causadas por falsos mestres, mesmo no interior da igreja. Ele identifica também que as heresias muitas vezes surgem de líderes que, em busca de poder ou reconhecimento, distorcem a verdade. Ele conecta isso com a advertência de Jesus em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No segundo tópico, o autor define a apologética como a defesa racional da fé cristã e sua importância no combate às heresias. Segundo ele, a apologética é a prática de defender a fé contra os ataques doutrinários, fundamentado em 1 Pedro 3,15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O pastor Ezequias argumenta que Pedro incentiva os cristãos a fundamentar a sua fé com humildade e firmeza, reconhecendo que a verdade bíblica deve ser anunciada sem concessões ao erro. Ele afirma ainda que heresias distorcem a essência do evangelho e podem levar os fiéis ao erro. Judas 1,3 sustenta essa posição. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizando a lição, no último tópico, o autor apresenta uma visão abrangente sobre heresias e seitas, explorando o seu significado no contexto bíblico. Ele diferencia seitas, que muitas vezes derivam de desentendimentos doutrinários, e heresias, que representam desvios graves da fé cristã.
O autor investiga o termo grego airesis, usado no Novo Testamento para descrever facções ou divisões, como em 1 Coríntios 11:19, que diz: "E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós." O capítulo conclui com ênfase nos perigos das heresias destrutivas que negam verdades fundamentais da fé cristã, baseando-se em 2 Pedro 2:1, que afirma: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição." Assim, a primeira lição destaca a importância da vigilância e da apologética na preservação da unidade da igreja e da pureza doutrinária. Ezequias Soares reforça que a batalha contra as heresias não é apenas uma defesa teológica, mas um compromisso espiritual em preservar a fé entregue aos santos. Por meio de uma abordagem bíblica e pastoral, o pastor exorta os cristãos a permanecerem firmes no ensinamento das Escrituras e a enfrentarem com coragem os desafios doutrinários, pois a defesa da fé cristã não ocorre somente no campo intelectual, por meio do conhecimento bíblico e fidelidade à doutrina. O combate aos falsos ensinamentos se dá também por meio de uma conduta cristã ilibada, que testemunha a verdadeira doutrina de maneira prática. Jesus endossou essa verdade ao dizer que o mundo saberia que somos seus discípulos quando observasse o nosso exemplo de amor, conforme João 13:35. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa primeira lição do primeiro trimestre da EBD tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola bíblica dominical bem pertinho de sua casa. Acessem nosso canal no YouTube, assista, compartilhe e se inscreva para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Um feliz e abençoado ano novo a todos vocês e as suas respectivas famílias. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.